pelos dados que eu coletei aqui, Feira de Santana é a cidade com maior índice de homicídios no Brasil. E a Bahia também já foi um estado que atingiu esse recorde infeliz. Eu, baiana, sinto muito pelo meu estado, de ser o estado mais violento do Brasil durante muito tempo. Não, pelo menos 10 anos atrás era nesse ranking que a Bahia se colocava. Infelizmente, o Brasil, né, como eu falei, está longe de atingir o ápice da otimização para resolver o problema da violência. A gente ainda tem um problema estrutural grave de falta de sincronia entre as esferas, as polícias militares, né, que são as principais polícias que combatem o crime de maneira mais acirrada, e as federais, na parte da inteligência. Ainda tem os estados que não têm bastante comunicação e integração entre essas duas entidades, mas temos aí a proposta da PEC da segurança, que pretende, né, trazer uma luz no fim do túnel. As comunicações ainda estão incipientes, iniciando-se, muita treta vai rolar. A gente sabe que começou aí talvez uma falta de sincronia entre alguns governadores e o governo federal, e ainda também o legislativo e o governo federal, que também parece não ter se conversado com essa proposta recente feita pelo presidente Lula no final de outubro, né, início de novembro, na semana passada, se não me engano. É um debate, André, que embora, como todos, vamos colocar assim, embora seja tão importante, talvez ele tenha uma dose de politização maior do que a dose de técnicas importantes a serem discutidas para tentar avançar. E aí talvez uma das explicações para esse ponto que eu adotei, que eu trouxe no começo do programa e que a Maria começou a falar sobre isso, talvez essa seja uma das principais explicações. Aqui a gente está falando da PEC de segurança pública, a gente vai trazer mais detalhes mais à frente, mas essa é uma de um conjunto de iniciativas em que, em vez de os poderes sentarem-se sobre a mesa para tentar encontrar um ponto em comum, para entrar num acordo para avançar na pauta, a gente fica como testemunhas de um espetáculo de guerra. De um Estado, de um lado, um governo federal que defende, por exemplo, uma ideia e governadores de oposição se opondo, criticando. Ou, às vezes, vem uma ideia do Estado, mas não é abraçada por outro Estado, não é abraçada pelo governo federal. O que dizer sobre isso? Tem como mudar esse cenário que a gente vive hoje de politização tão intensa no Brasil para avançar nessa pauta? Olha, a gente tem perspectivas culturais e tem a polarização. É sobre isso que a gente pode falar, inclusive quando tratamos de segurança pública. Essa polarização tem sido prejudicial para as discussões técnicas e efetivas e para a gente colocar em prática aquilo que tem que ser feito. Como bem disse aqui a Maria, as pessoas precisam conversar, elas precisam chegar a consensos. Eu escrevi recentemente um artigo sobre a PEC da segurança pública e o título foi a PEC da segurança pública e a possibilidade de você avançar nesses conflitos de competência entre esferas administrativas de Estado, ou seja, União, municípios, os próprios estados, e também entre as forças policiais. Então, a gente, em vez de partir dos consensos, estamos partindo dos dissensos. E não vamos chegar a lugar nenhum dessa forma. Eu acredito que a PEC da segurança pública tem um tópico extremamente positivo, que é a junção dos fundos do Fundo Nacional de Segurança Pública com o Fundo Penitenciário de Segurança Pública. E o mais importante desse tópico é o não contingenciamento, ou seja, esse recurso ele não pode ficar ali sem ser gastado, ele tem que ser gasto e tem que ser investido. Então, além desse ponto, nós temos outros diversos pontos que no decorrer da nossa conversa nós iremos abordar e pontos que na nossa visão seriam prejudiciais dentro de uma perspectiva superficial de medidas propostas para a segurança pública. Um ponto que me chamou a atenção, Túlio, nesses dados que eu trouxe na abertura, é que eu trouxe o Amapá como o estado, segundo o Anuário de Segurança Pública, dados de 2023. O Amapá aparece como o estado com maior taxa de mortes violentas e intencionais, é bom a gente enfatizar isso, e São Paulo aparece com uma taxa menor. Nós que estamos aqui em São Paulo, vivendo um dia a dia de violência quase que palpável, para muitos palpável, que são vítimas reais, diretas da violência, todos somos de alguma forma vítimas dessa violência.
Colocar São Paulo como um estado com menor índice de mortes violentas chega a soar estranho. Tem alguma explicação para isso? Os especialistas diferenciam a segurança em si da sensação de insegurança, né? Nós temos um problema grave na cidade de São Paulo, que é o roubo de celular. E é um problema que afeta a população no dia a dia, no geral. Isso causa uma sensação de insegurança maior do que, de fato, ocorre hoje em São Paulo em relação aos crimes com mortes violentas. É um número menor que o resto do Brasil? Ok. Fruto do quê? De investimento, de inteligência durante anos e anos. Mas é um número longe de ser o ideal se nós compararmos com outros países mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, mas com investimento sério e com planejamento em segurança. Pegando um gancho na fala do André, o que eu vejo, e também, Lívia, que você destacou, o que eu vejo aqui no Brasil, as discussões são travadas por pautas eleitoreiras, por pautas de ocasião, a toque de caixa. Nós vimos aí recentemente o problema envolvendo lá o assassinato no aeroporto de Guarulhos, vimos o atentado ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, e isso parece que já levou a toque de caixa, a rebote, uma proposta de emenda constitucional. Me parece, assim, algo muito temerário, uma situação tão complexa que seja discutida no calor de um fato isolado que vem a reboque uma proposta de emenda constitucional. Não sei se, por exemplo, a Associação dos Delegados foi chamada para conversar a respeito dessa matéria. Eu sei que os governadores foram chamados, mas simplesmente para anunciar, com um texto pronto ali, olha, a nossa proposta é essa. Então não teve uma conversa prévia. Será que os prefeitos das capitais foram chamados? Olha, quem entende um pouco de segurança pública sabe que o papel dos municípios é fundamental na segurança pública. Aliás, nós temos em países com índices muito menores que o Brasil, uma segurança pública mais descentralizada. E eu não estou citando só Estados Unidos, que realmente é um país mais desenvolvido que o Brasil, mas vamos olhar para a Argentina, que com todas as mazelas econômicas que eles têm, em matéria de segurança pública, eles são melhores que o Brasil. E é um sistema mais descentralizado que o Brasil. E hoje o que está se propondo nessa PEC é a centralização. É o que o México fez lá atrás e nós estamos vendo hoje, né, o que isso representa. Então, bem ou mal, qual é o melhor modelo, se ideologicamente vai interferir, os partidos que vão discutir, etc. Mas o que preciso é que haja uma discussão séria e técnica, e não no calor de uma notícia sobre violência. A associação foi convidada a participar das discussões para a construção da PEC, da segurança? Não fomos convidados. Inclusive, isso é um ponto de crítica, né? A falta de diálogo do governo federal com entidades de classe, ou seja, com aqueles diretamente interessados, além da população, aqueles que irão executar as medidas que estão sendo propostas. Então, nós não fomos convidados. Houve uma discussão preliminar com os governadores. Acredito que não houve uma conversa com os prefeitos, isso até o momento também não foi noticiado, e a gente percebe, de fato, que propor uma medida tão robusta como essa, como uma mudança à nossa Constituição, sem um diálogo prévio, sobretudo com aqueles que irão realizar a execução dessas medidas, é talvez um ponto que tenha sido deficitário aí na estratégia proposta pelo Ministério da Justiça. Agora, Priscila, o Túlio tocou num ponto que eu quero agora prolongar aqui com você, que talvez algumas das explicações para aqui em São Paulo a gente ter, pelo menos nesse quesito de mortes violentas, estarmos à frente de outros estados, o fato de aqui a gente ter tecnologias, profissionais, enfim, inteligência, condições de estabelecer políticas, não só de inteligência, técnicas de investigação, para permitir com que esse crime que existe de forma sensível aqui em São Paulo seja melhor combatido, vamos colocar assim, do que em outros estados. Para você, seriam algumas das explicações? Lívia, uma das explicações para mim é quem comanda o crime organizado. Eu te explico. Aqui em São Paulo, a gente tem lá o primeiro comando da capital, ele não tende a ser tão violento como em outros estados a gente tem organizações criminosas. Então, não estou falando que é isso só, mas eu acho que isso traz uma diretriz. Por quê? Porque eles lidam com a traficância. A traficância é a maior ou o principal crime, né? Por essas organizações criminosas que dão aí mais dinheiro
com um pouco menos de risco, digamos assim. Em que sentido? Porque se ele vai roubar o celular, ele fica muito à mercê de ser preso, por exemplo, né? Então, eu acho que essa organização criminosa que comanda, né, aqui, e a gente sabe, né, e é trazido para nós com relação aos crimes que eles cometem, então eu acho que a mudança também do criminoso vai influenciar para a queda para nós, né? Eu digo a mudança do criminoso em que sentido? Hoje está muito mais fácil, é muito mais rentável para aquele que comete crime cometer um estelionato, Lívia. E eu te explico por quê, porque o estelionato, ele não está cara a cara com a polícia, porque a polícia, a gente precisa também dizer, muitas das mortes que acontecem é uma repressão ao nosso sistema policialesco que precisa reagir a essa, né, elevado índice de criminalidade. Então, eu acho que um pouco é a mudança do criminoso, um pouco é a inserção, né, dessa atividade trazida pelo primeiro comando da capital ou pelas organizações criminosas. A gente tem mais de uma, né, mas aqui ele lidera um pouco. E também, trazendo aqui o que o Dr. Túlio disse, que o roubo de celular traz uma sensação de insegurança. A gente tem visto que isso tem sido incidente, né? As pessoas que roubam, aliás, muitas das que roubam, são pessoas que são usuárias de droga, pessoas... Eu não sei muito de estatística, né, doutor André? O senhor pode falar um pouco até melhor, mas nos parece que são pessoas em situação de rua, que vão pegar esse dinheiro para poder usar drogas, eventualmente. Então, traz essa sensação, sim, mas eu acho que a mudança, né, da característica do criminoso, próprio quem comanda, como que é a maioria do crime, isso influencia para a gente ter uma taxa, mas é bom a gente lembrar também a nossa audiência, Lívia, que por mais que nós tenhamos diminuído os índices de homicídio no Brasil, nós somos um país mais homicida do mundo. É bom a gente dizer que nesse mesmo Anuário Brasileiro de Segurança Pública esse dado é trazido. Por quê? Porque nós temos o maior índice de homicídio do planeta e, além disso, só para finalizar, todo esse homicídio se desdobra de questões raciais, questões de gênero e também aí questões regionais. E é nesse ponto, pegando o que o Dr. Túlio nos disse, já há aí um planejamento, porque cada estado tem uma forma de crime. E nós temos uma legislação nacional, e aqui não é uma crítica a ela, mas a gente tem uma legislação nacional que vai punir igualmente um crime desigual. Eu te explico isso. A Maria acabou de trazer pra gente. Na Bahia, o maior índice é o crime X. Então, há aí, né, projetos sinalizando para que cada estado possa eventualmente, por mais que a gente tenha algum breque na Constituição, né, pelo princípio aí da reserva legal, só cabe aos deputados legislarem, mas trazendo um debate para que cada estado legisle à mercê aí do seu maior índice de violência. Então, basicamente isso. Agora, Maria, eu estou com outro dado aqui desse mesmo anuário que a gente está trazendo informações e vamos trazer mais ao longo do programa. Falei na abertura que nós estamos entre os 20 países mais violentos do mundo. Exatamente, somos o 18º. E um outro dado para efeito de comparação, embora aqui no Brasil nós tenhamos 3% da população mundial, nós respondemos por mais de 10% dos homicídios. Isso lá em 2021, que foi o último dado coletado de forma comparativa a outros países, e entre 119 países analisados, ou seja, boa parte do mundo, dos países do mundo, quase, levando-se em consideração todos os países do mundo. E a Priscila tocou no ponto da desigualdade em vários setores, não só desigualdades sociais. Haveria outras explicações para a gente concentrar tanto homicídios aqui no Brasil? Eu acho que, primeiramente, acho que a doutora Pri tocou num assunto bem interessante, que é a questão da percepção do cidadão aqui em relação à segurança. E, de fato, eu estava até lendo alguns artigos acadêmicos sobre isso, e há 10 anos atrás apontava que a principal preocupação do brasileiro era a corrupção. E, de fato, a gente tinha isso, né? Tanto é que a retórica eleitoral em 2018 foi justamente focado nisso. E de 4 anos para cá, foi uma transição entre saúde e agora segurança. Então, desde 2022, segurança passou a ser a principal preocupação do brasileiro, tanto vemos e ouvimos aqui nas eleições municipais, que foi uma pauta convergente aqui, principalmente de São Paulo, com o que convergiu candidatos de esquerda e de direita com propostas bastante similares no que tangia segurança pública para o município de São Paulo. Agora, você me comentou, né, sobre o detalhamento dos homicídios no Brasil. O Brasil é um dos países que
com o maior índice de feminicídio. Acredito que a doutora Priscila também pode apresentar melhor esses dados. E a questão, né, de outros tipos de homicídios, como, por exemplo, a população trans, a questão racial, de fato, está atrelado muito ao nosso histórico como país, como sociedade. Somos um país que sofre de pobreza e desigualdade social, e isso é um fato para você ter um índice de criminalidade maior, porque aquele jovem da favela, você perde ele para o crime. O crime, ele passa a ser uma opção bastante viável para um jovem que cresce e não tem muitas perspectivas de futuro. O que você vai preferir? Um ensino educacional que também falhou, porque o ensino formal educacional público falhou, hoje em dia os índices de educação mostram, então aquele jovem corre, né, para o crime sem muitas outras opções de vida. Então a criminalidade passa a ser uma instituição, ela passa a ser não é pandemia a palavra, é epidemia na sociedade, e o crime se profissionaliza, se institucionaliza. A doutora Pri também tocou no fato de como é o crime aqui na cidade de São Paulo. De fato é uma empresa, o PCC é uma instituição profissional, ele já infiltrou-se na política, né, em vários setores, né, a gente profissionalizou-se, é uma instituição profissional que tem uma renda anual de mais de 5 bilhões de reais ao ano. Então, queria ver qual é a empresa no Brasil que tem esse tipo de rentabilidade. Então, é para se abrir o olho e ficar muito preocupado com o nível que chegou a criminalidade no Brasil. Muito difícil vai ser combater esse problema. Impunidade é uma das explicações. Eu estou com um dado aqui do Instituto Sou da Paz, um levantamento mostrando que a cada 10 homicídios, 6 ficam sem solução aqui no Brasil, e eles têm uma métrica para chegar a esse número. Para esses pesquisadores, o homicídio é considerado esclarecido quando a polícia chega a um suspeito, o Ministério Público oferece a denúncia, desde que isso aconteça até o final do ano seguinte da data da ocorrência do crime. Porque se demorar muito também, continua havendo impunidade, né, Túlio? Concordo. A impunidade é uma das explicações. Eu concordo. Muito embora muitos estudiosos entendam que o aumento da pena ou a punição não leva a uma redução da violência, a tese é essa que eu discordo. Eu quero mostrar com dados e com números aqui que essa questão ela tem a ver também, colocando o dedo na ferida, com, de novo, o problema da centralização e da descentralização da segurança pública. Vamos pegar o exemplo da Polícia de Brasília. A Polícia de Brasília, ela resolve 70% dos inquéritos, 70%, enquanto a média nacional é 10%. O que acontece? Qual é a razão para que esse número exista dessa forma? É muito evidente que a Polícia de Brasília está fazendo a segurança de uma cidade, que é o Distrito Federal. Uma cidade grande, com suas cidades satélites, mas o território é muito menor, né? E ela ali, então, tem um domínio, uma capilaridade melhor da situação. Se nós olharmos para os países mais seguros do mundo, Islândia, Irlanda, Singapura, que também não é, há 20 anos atrás não era desenvolvido, hoje é, mas, enfim, são países pequenos, Dinamarca, são países pequenos, onde a segurança pública consegue ter capilaridade, ocupar os espaços e ter uma circulação de informação melhor. Então, dentro desse contexto, nós vemos hoje uma proposta em que vai centralizar a coordenação da segurança pública na mão do governo federal, quando, na verdade, o governo federal deveria ser, o centralizador de informações. Deveria realmente fazer uma política de integração das informações, de inteligência, mas não de definir a política nacional de segurança pública e coordenar e transformar a Polícia Federal em polícia ostensiva. Olha que absurdo, a Polícia Federal tem 3 mil efetivos hoje. 3 mil é o número do efetivo da Polícia Federal. Como é que a Polícia Federal, que vai se transformar em polícia ostensiva pela PEC, vai dar conta do problema da criminalidade no Brasil? É evidente que ela não vai fazer esse trabalho. Nós temos 700 mil policiais militares somados, se nós pegarmos as polícias do Estado. E aí tem um outro número que é esquecido, que a PEC esqueceu, que a Lei Federal da Segurança, do Sistema Único de Segurança Pública esqueceu, que são as guardas municipais. O doutor André sabe da importância que as guardas municipais e que as prefeituras têm na segurança pública. Infelizmente, no Brasil é esquecido. Volto a citar países como Estados Unidos, Argentina, França, em que há uma descentralização da segurança pública. As prefeituras
e as guardas municipais estão mais perto das escolas, dos pancadões, dos bairros mais afastados, das favelas, das informações que circulam. Por que não fortalecer as guardas municipais? Você falou de feminicídio, Sim. certo? A Maria falou de feminicídio. Você sabe como que se consegue implantar uma delegacia de defesa da mulher num município? Não sei se o doutor André já se deparou com essa dificuldade. O Estado simplesmente só implanta nas cidades, tirando a capital, nas cidades vizinhas, se a prefeitura pagar tudo. Se a prefeitura der o imóvel, se a prefeitura fizer um convênio e ceder servidor, porque o Estado não tem condição, o Estado é uma máquina grande, já é grande, gorda, lenta e é burocrática e é difícil conseguir capilarizar e chegar nos municípios. Imagina se agora isso tiver a determinação e a burocracia do governo federal para chegar em todos os municípios do Brasil. Então, nós estamos indo na contramão, nós estamos indo na centralização, quando, na verdade, eu insisto que deveria ser a descentralização. Eu cito, então, a Polícia de Brasília, volto e concluo com a Polícia de Brasília, que resolve 70% dos casos, enquanto a média é de 10%. E Brasília não é uma cidade tranquila. Não venham me dizer que Brasília não tem problemas sociais, problemas econômicos, enfim. Então, eu vou citar um outro dado numa cidade aqui vizinha a São Paulo, Itapevi. Nós temos 204 guardas municipais contra 93 policiais militares. Nós temos 72 viaturas municipais contra 21 viaturas da Polícia Militar. A PEC não cita nada de guarda? Nada, nada. Quem é que na complicado. ponta acaba fazendo a segurança pública em Itapevi? É inevitável que a Guarda Municipal atua. Muitas vezes com erros, com abusos, é verdade, não há uma perfeição, mas é preciso capacitar melhor, é preciso treinar melhor, é preciso controlar, mas é preciso também dar competência.